Senhoras e senhores, tenereiros, tenereiras, trailzeiros, afins e simpatizantes, sejam bem-vindos ao meu canal e o tema de hoje é alforjes. Então, pessoal, como escolher o alforje ideal? Então, são várias variáveis que nós precisamos analisar, né? E a primeira delas é a capacidade do alforje. Esse alforje que eu comprei, ele pode aumentar de tamanho daqui para cima. Então, se ele tem vários níveis de regulagem e ele pode ficar ou mais compacto ou maior. Outra coisa a ser analisada é a forma de prender o alforje. Esse alforje que eu comprei, no caso, ele veio do Rio Grande do Sul e eu acabei dando mole e não solicitei que eles fizessem um engate adequado para o meu afastador de alforjes. Então eu tive que fazer uma gambiarra com os velcros para ele poder se afirmar melhor. Então, pessoal, como escolher o alforje ideal? Então, existem várias variáveis que vão muito além do tamanho, da capacidade cúbica que o alforje consegue proporcionar. São fatores que eu considero mais importantes. Primeiro, se o alforje você consegue aumentar o espaço dele. Vamos supor, tá vendo aqui, ó? Esse alforje aqui, por exemplo, eu posso deixar ele nesta altura. Ele tem 3 níveis que eu posso prendê-lo. Eu posso prender ele com cadeado tanto nesse, quanto aqui em cima. Outra coisa, além da capacidade, a impermeabilidade do alforje. Se ele consegue segurar um pouco de água, isso é muito importante. Esse aqui, além dele segurar muito bem a água, ele também veio com umas capas de plástico que eu consigo cobrir eles. Porém, essas capas, elas só comportam quando o alforje ele está na sua menor configuração. Outra coisa também extremamente importante é a segurança. Esse alforje aqui, por exemplo, eu consigo prender ele com cadeados aqui embaixo ou aqui em cima. Porém, você vê aqueles modelos de alforjes que as pessoas precisam passar aquelas tiras por sobre o banco ou não conseguem amarrar o alforje, prender ele no afastador de uma forma adequada. Esse alforje aqui, no caso, eu adaptei umas tiras de velcro. Que eu passei por debaixo do afastador e umas tiras com ganchos eu passei por debaixo do banco. Então, além de ficar bem burocrático e demorado e barulhento, se alguma pessoa quiser ter o trabalho de tirar o alforje do afastador, para levar os dois, a pessoa precisaria desparafusar o banco ou ela teria que cortar essas tiras aqui, o que daria um bom trabalho. Então, quanto mais a gente puder dificultar, melhor. Outra coisa que eu acho muito importante são essas faixas refletivas, que nesse modelo em especial elas são muito boas. Só o flash do meu celular já consegue mostrar o quão bem elas conseguem refletir. Outra coisa que também é muito importante é a largura do alforje. Se vocês perceberem, esse alforje aqui tem mais ou menos um palmo. Mas por que a largura é importante? Porque os alforjes eles vão fazer aumentar o consumo de combustível na medida em que eles gerarem arrasto aerodinâmico, porque eles vão ser uma barreira para o ar.
Ok, que se você estiver com um garupa, a perna do garupa vai vir aqui na frente e vai aliviar um pouco. Mas de toda forma, principalmente se você estiver sozinho, eles vão sim gerar um certo arrasto aerodinâmico, a moto vai ficar um pouco mais instável, além de mais pesada. Quando você for comprar o seu alforje, sem querer fazer propaganda desse aqui, que é muito bom, você precisa analisar. Primeiro, eu consigo travar o alforje? Você consegue? Você consegue prender bem o alforje no afastador de alforje? Outra coisa, você tem alguns tirantes que você consegue passar por debaixo do banco para dificultar a vida de alguém que queira levar o alforje embora? Beleza. Outra coisa, já no quesito segurança, esse alforje, ele tem essas faixas refletivas que vão auxiliar bastante na estrada ou na condução noturna, já que você vai estar com maior peso e consequentemente vai estar com a moto menos dinâmica, com a moto trabalhando um pouco mais. Uma outra coisa a ser analisada é se o seu alforje ele consegue manter a forma, tanto vazio quanto cheio. Por exemplo, esse alforje aqui, ele tem uma peça rígida de plástico que encaixa aqui, tá vendo? Uma peça rígida que eu encaixo ela, que dá a volta e ela para bem aqui. Então mesmo o alforje vazio, ele consegue manter uma forma, ele consegue ficar rígido e não abrir tanto. Eu particularmente prefiro alforjes a aqueles bauletos laterais, porque o alforje, numa eventual queda, no caso de uma queda, desequilíbrio, enfim, eles são sim muito mais resistentes à queda, a receberem pancadas do que um baú desse aqui que racha, que quebra, que desalinha, esse tipo de coisa. Então eu particularmente prefiro os alforjes, tanto primeiro por achar eles muito mais bonitos do que aquelas coisas de plástico esquisitas que as pessoas prendem na beirada da moto. Enfim, é questão de gosto. Mas eu também prefiro pelo fato dele oferecer mais segurança e ele ser muito menos suscetível a danos ou ser necessário reparos. Imagina, você está no meio do nada e aí você tem uma queda ou você tomba a moto ou deixa ela cair, enfim, coisa de trailzeiro, né? Trailzeiro cai parado. E aí um baú desalinha ou uma fechadura não consegue funcionar direito, tá perdido. Você não vai conseguir prosseguir sua viagem. Então eu creio que os alforjes passam muito mais segurança e é isso aí. Eu creio que os pontos principais sejam esses: segurança, se você consegue prender a tampa do alforje, o quão bem você consegue fixar ele aqui de modo a dificultar, e se você tem tirantes para você passar o alforje por debaixo do banco. Minhas dicas para você usar é você colocar nos alforjes coisas que são menos frágeis, ou seja, coloque roupas, coisas do tipo, coisas baratas, porque em tese os alforjes eles são menos seguros do que os bauletos. Segundo, numa eventual queda, num tombo, ou você deixar a moto cair, ou qualquer tipo de coisa, os alforjes eles vão sim ser uma proteção para a lateral da sua moto. Então é importante que eles tenham coisas maleáveis dentro, coisas que não quebrem e coisas que também não sejam caras, porque como já foi dito, os alforjes eles provêm menos segurança para o material que está dentro, tanto para alguém levar eles embora por algum motivo, ou quanto por ele sofrer algum impacto ou bater, enfim. Então eu particularmente comprei esses alforjes, eu já usei eles algumas vezes. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como que tira, como que coloca. Nesse caso, eu deixei ele folgado. Mas quando você coloca peso, ele fica bem rígido e ele força bastante toda essa estrutura para baixo. Então é de suma importância que vocês comprem suportes de alforjes que não sejam só aqueles ferrinhos retorcidos em forma retangular,
porque é muito importante que esse afastador de alforje ele provenha suporte e não fique tremendo, e que ele seja bem rígido para que você tenha uma viagem segura, uma moto mais estável. No mais é isso. Eu acho que é só, pessoal. O vídeo já ficou grandinho. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando como eu fiz para colocar e retirar esses alforjes aqui. No caso, esses alforjes você encontra no Mercado Livre. E eu vou mostrar também o afastador de alforje que eu utilizo e que também está mais do que aprovado. No mais é só, pessoal. Agradeço a atenção, a boa vontade. Comentários são sempre bem-vindos. Estamos aí para discussões saudáveis. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem com os amigos nos grupos de WhatsApp, Facebook. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.